Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas escute o que Deus tem para você. O primeiro versículo da Bíblia, os dois primeiros versículos da Bíblia diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus, Ele criou todas as coisas, o mundo que nós vivemos, a natureza. Ele nos criou, Ele nos formou à sua imagem e semelhança. E quando nós olhamos na criação, nós vemos o poder de Deus. Romanos diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder está estampado na criação. Quando você vê tudo que Deus criou, uma flor, a lua, o sol, a natureza, você vê estampado o poder de Deus. Eu queria trazer alguns versículos aqui em Efésios, capítulo 1. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo estava orando pelos Efésios, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Versículo 17: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus, Ele te salvou em Cristo Jesus para que você conheça Ele, para que você tenha acesso a Ele, não como um Deus longe, mas como seu Pai. Ele quer que você conheça, quer que você tenha intimidade com Ele. E quando você tem esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Verso 18: Iluminados os olhos do vosso coração. Você vai entender, sabe o que? O versículo continua: Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você vai entender o porquê Deus te chamou, porquê Deus te tirou da onde Ele te tirou, porquê Ele te chamou, qual é o propósito que Ele tem na sua vida, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus, Ele quer te usar, mas Ele precisa da sua disposição em buscar Ele, em conhecer a Ele, em entender que Ele precisa abrir os olhos do seu coração. Muitas das vezes, o que acontece com a gente? O nosso coração está pedrado. E Deus, Ele diz: eu quero trocar esse coração de pedra que você tem por um coração de carne. Ele quer ter acesso a esse coração e Ele quer quebrantar esse coração, para que você possa entender que Deus, Ele é Deus soberano, mas Ele quer morar dentro de você, Ele quer ter uma intimidade com você através do Espírito Santo. Versículo 19 diz assim: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabe o poder que Deus criou todas as coisas? Esse poder, ele vai dentro do seu coração, se você deixar. Qual poder? Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Onde Cristo está? À direita do Pai. Porque Ele o ressuscitou entre os mortos. Sabe qual é a posição que Cristo está? Verso 21. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Tudo está debaixo dos pés de Cristo.
E às vezes você fala, mas o inimigo ele tem tanto poder. Sabe qual é o poder do inimigo perto do poder de Deus? Nada. O inimigo ele tem poder? Tem, mas perto do poder de Deus isso não é nada. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse poder, ele foi dado à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo dele aqui na terra. Versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu irmão, você que creu no Senhor Jesus Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Você hoje é o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A qual é o seu corpo, a igreja. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Deus, ele quer te encher de uma maneira tal para que você transborde na vida de outras pessoas, para que a palavra dele salve outras pessoas, edifique outras pessoas. E que Deus possa te ajudar, possa me ajudar a entender que hoje nós somos o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Hoje, como igreja, somos o corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça, é Ele que direciona todas as coisas pelo Espírito Santo, mas precisa de eu me posicionar e entender que Ele vai agir se eu der lugar para Ele, se eu deixar Ele me encher. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.